Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição bíblica, a lição de adultos. Desta feita, estamos na lição de número 4, que tem como tema Jesus, o pão da vida. O texto áureo diz assim: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. A verdade prática diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, aonde será frisado o comentário, o estudo desse tema tão importante que iremos aprender nesse comentário bíblico. E podemos ver que o Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. E nesta lição, compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual diário e como sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma, seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor. Queremos já destacar os objetivos da lição, que é, primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. Terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. O ponto de motivação diz assim: o pão é um alimento básico em diversas culturas, representando o sustento e a vida, da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, a falta de nutrição espiritual em Jesus, o pão da vida, prejudica a nossa vida espiritual. Assim como o pão é indispensável para o corpo, Cristo é fundamental para alcançarmos a vida eterna. Observe que essa lição nos traz um estudo extraordinário sobre Jesus sendo o verdadeiro pão da vida. A palavra-chave é vida, é a palavra-chave desse comentário. Queremos já começar na introdução, o comentário do pastor Elenay Cabral, que é o comentarista desta lição bíblica. Vamos começar lendo a introdução. Diz assim: O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Observamos que nesse estudo
vamos notar que, além de termos uma necessidade material, porque na verdade não é errado nós obtivermos aquilo que é material, mas nós também necessitamos daquilo que é espiritual. Nós precisamos entender que temos também a necessidade espiritual. E é isso que será frisado nesse estudo, será frisado nesse comentário bíblico de nossa lição. Nós temos aqui 3 tópicos nesta lição bíblica e queremos já ler o primeiro tópico para entendermos melhor esse assunto. O primeiro tópico diz assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Esse primeiro tópico vai falar sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 1.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Observe que Jesus ele fez muitos milagres em seu evangelho, em seus evangelhos, como nos evangelhos que temos na Bíblia Sagrada, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Podemos ver ali vários milagres que Jesus fez. Mas esse milagre é um milagre impressionante, é um milagre extraordinário, um milagre que Jesus faz aqui em João capítulo 6, que Jesus ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, como diz o versículo 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, Marcos capítulo 6, versículo 32 ao 44, e Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. E é bom você ler esses textos para melhor entendimento. Esses textos a qual mencionamos nos evangelhos, que fala desse milagre extraordinário da multiplicação dos pães e peixes. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que seguiram as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. O segundo ponto vai falar sobre o milagre. Observe que nesse segundo ponto começa aqui um dos pontos importantes para entendermos melhor esse estudo, esse tema e como também esse comentário que é explanado de João capítulo 6, do versículo 1 ao 14, que fala sobre esse milagre. O segundo ponto diz: o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como a manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Observe que Jesus ele não andava só.
multidões e multidões seguiam Jesus, tanto homens como também mulheres, como também jovens e crianças. E aqui nessa narrativa, João, ele menciona que uma imensa multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos de milagres. Então, esse milagre que ocorreu aqui em João capítulo 6 é um milagre que ainda não tinha acontecido esse tipo de milagre no ministério de Jesus, para que os discípulos viessem ver, viessem notar ali esse grande milagre. Como diz aqui o comentarista, esse milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Na verdade, esse milagre da multiplicação dos pães e peixe é um milagre fora do comum, é um milagre sobrenatural. Vamos aqui agora ao terceiro ponto, e além de falarmos desse milagre, vamos agora ao terceiro ponto, que vai mostrar qual era o interesse da multidão. Qual era o real interesse da multidão que seguia Jesus. Jesus, ele faz esse milagre extraordinário, mas quando ocorre esse milagre extraordinário, o texto mostra que a multidão tem um certo interesse. E esse interesse que a multidão tem não se condiz com aquilo que Jesus queria para a multidão. E vamos ver isso aqui a partir do terceiro ponto, com essa pergunta: qual era o interesse da multidão? Observe, Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres, curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Jesus, ele observou isso. Jesus, ele percebeu isso, que a multidão não estava seguindo a Jesus somente pela palavra ou pela mensagem que Jesus pregava. Jesus, ele percebeu que a multidão só seguia ele devido aos milagres, devido às curas a qual Jesus realizava. E a multidão, a qual podemos notar, não estava seguindo a Jesus por aquilo que ele pregava, pela sua mensagem, o porquê queriam escutar Jesus pregar, o porquê queriam escutar Jesus ensinar. Não, eles queriam apenas seguir a Jesus por causa dos milagres, por causa das bênçãos. E podemos ver que podemos sim pedir a Deus bênçãos, cura, milagres, mas nós seguimos a Jesus por causa da sua palavra, por causa da sua mensagem que nos alcançou, que nos transformou, que mudou a nossa vida. Então nós, como verdadeiros cristãos em Cristo, nós seguimos a Cristo não por causa dos milagres, não por causa da cura, mas nós seguimos a Cristo porque nós cremos que Cristo é o verdadeiro Salvador e que Ele é propriamente a verdadeira palavra, que Ele é o Verbo, Ele é a palavra que nos alimenta, Ele é a palavra que nos sustenta.
Então a multidão só estava seguindo a Jesus por causa dos milagres e não por causa da sua palavra, da sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo, como diz João capítulo 6, versículo 2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. Como eu acabei de falar, Jesus ele notou que a multidão não estava interessada em ouvir os seus ensinamentos, em ouvir a sua palavra, em ouvir a sua mensagem como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material. Jesus ele confrontou a multidão, mostrando para a multidão que eles estavam apenas buscando alimento material, enquanto o mais importante era buscar o alimento espiritual, que é o pão da vida, que é a palavra da vida, que é a palavra que nos alimenta espiritualmente. Jesus estava ali pregando essa palavra para trazer alimento espiritual para o povo. Ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Estamos vivendo em um período onde muitas pessoas estão se apressando em ir atrás apenas de milagres. Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão priorizando os milagres e estão esquecendo de ter um interesse pela palavra de Deus. Então estamos vivendo esse tempo onde muitas pessoas não estão priorizando a palavra de Deus, onde muitas pessoas não querem parar um tempo, um instante para ouvir a palavra do Senhor. Mas estamos vivendo um tempo onde muitos e muitos cristãos, não são todos, mas alguns que estão à procura de milagres, à procura de bens materiais, à procura de algo que venha saciar em si, eu posso dizer, o seu desejo egocêntrico, aonde estão à procura de milagres, aonde estão à procura de cura e esquecendo a palavra de Deus, aonde o que nos sacia verdadeiramente, nos alimenta espiritualmente, é a verdadeira palavra de Deus. E achei muito interessante aqui o comentarista colocar que é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. É preciso de algo mais profundo para alimentar as pessoas sedentas, que é a palavra de Deus. Ela é o alimento vivo que nos alimenta espiritualmente. É a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Então observamos que aquela multidão
ela estava à procura apenas dos milagres que Jesus fazia, das curas, dos sinais de prodígios que Jesus fazia. Então esse era o real interesse da multidão. Foi frisado aqui no comentário. A multidão não tinha interesse nenhuma de ouvir a mensagem de Jesus, de ouvir a palavra de Deus ou de guardar a palavra de Deus. E vamos já ler aqui a sinopse 1, que é a conclusão desse primeiro tópico, para você entender melhor. Diz assim: no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Isso acontece em nosso meio. Há pessoas que estão seguindo a Jesus por outros interesses. Nós temos que seguir a Jesus porque nós cremos na palavra de Jesus e nós cremos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. E podemos ver que nesse primeiro tópico e notar que o interesse da multidão era um interesse totalmente errôneo, totalmente errado. O interesse verdadeiramente do cristão é o interesse de querer ouvir a palavra de Deus, de querer buscar a palavra do Senhor. Que o teu interesse não venha a ser somente em milagres, em cura. Nós cremos que Deus pode nos dar milagre. Nós cremos que Deus pode nos curar. Nós cremos que Deus pode fazer sinais e prodígios em nossas vidas, na vida daqueles que estão doentes. Mas não devemos buscar Deus em si somente por questão das curas ou dos milagres. Não. Devemos seguir a Deus por causa da sua palavra, porque a sua palavra, ela nos alimenta. Vamos agora ao segundo tópico da lição, que diz assim: Jesus desafia a fé dos discípulos. O segundo ponto, Jesus ele desafia a fé dos discípulos. Primeiro, e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Observe que todas as vezes que Jesus ele sentava em um determinado monte, nós temos a plena certeza que o intuito de Jesus era ensinar. Podemos ver isso nos evangelhos, que quando Jesus subia ao monte e quando ele se assentava, o intuito de Jesus era trazer o verdadeiro ensino, o ensino de transformação. Podemos ver até lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus sobe no monte, é onde Jesus ali passa a ter ali o sermão do monte, onde Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e há vários textos nos evangelhos que mostram isso. Jesus subindo no monte, se assentando com seus discípulos, com o intuito de ensinar os discípulos. E Jesus, ele era o verdadeiro mestre por excelência. Então Jesus, ele procurou sempre ensinar os discípulos, que era um dos ministérios de Jesus, que também era ensinar. Ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou
uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um de seus discípulos. Aí começa a história da multiplicação dos pães e peixes. Jesus decidiu testar um dos seus discípulos. Qual era o nome dele? Vamos entender aqui, vamos ver. Filipe perguntando-lhe, olha a pergunta de Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Observe que Jesus decide aqui testar um de seus discípulos. Aí Filipe faz uma pergunta: aonde compraremos pão para que estes comiam? Aí podemos ver que se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque ele era de Betsaida, uma cidade a cerca de 15 quilômetros de distância de Cafarnaum. E Jesus testou Filipe a fim de fortalecer a sua fé. Ao pedir do discípulo uma solução humana, sabendo que não havia, Jesus enfatizou o poderoso milagre que estava prestes a realizar. Então Jesus ele passa a testar Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. E vamos aqui ao segundo ponto, que diz o desafio para os discípulos. Observe, o Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Então Jesus, ele prova Filipe. Nós somos sabedores que por muitas vezes passamos por provas, e essas provas é para nos testar. E isso aconteceu com Filipe. Jesus estava testando Filipe, testando a sua fé. Então vamos ler aqui João capítulo 6, versículo 7 ao 10, aonde Filipe é colocado à prova. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10, que diz, começando o versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, que Jesus faz a pergunta no versículo 5, onde compraremos pão para estes comerem? Aí o versículo 6 diz, mas dizia isso para o experimentar. Observe que Jesus estava experimentando Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Como é que esse versículo é extraordinário? Jesus já sabia o que iria fazer. Filipe respondeu-lhe, versículo 7, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, ao versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? O versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, como diz a palavra de Deus. Então o discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade alimentar
essa multidão faminta. Era quase 5.000 homens. Eu acredito que sendo 5.000 homens, mas fora as mulheres, os filhos, então poderia redobrar o número de pessoas que estavam ali com Jesus. Então observamos que aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana. O homem é limitado. Não podemos fazer nada sem Deus, não podemos fazer nada sem o poderio de Deus sobre as nossas vidas. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. Observe a situação a qual estava o Senhor Jesus e observe também a situação a qual estava o discípulo Filipe. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então, podemos notar que Jesus ele testa Filipe e podemos aprender muitas coisas com isso. Jesus ele sempre tem o intuito de nos promover, de promover o nosso crescimento espiritual, por muitas vezes desafiando a nossa fé, testando a nossa fé. Por muitas vezes somos testados, por muitas vezes somos provados, mas todas as vezes que somos provados, nós passamos a ter um grande crescimento espiritual. Então as provações não são para nos parar. As provações não são para nos estagnar. Quando Deus nos manda as provações, nós, através das provações, nós vencemos as provações e passamos a ter o maior crescimento espiritual. Isso podemos aprender com o Senhor Jesus aqui nesse texto de João capítulo 6. Vamos agora ao terceiro ponto, mais uma lição de provisão. Observe que o comentarista coloca aqui, é muito importante. Diz assim: os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos, como diz João capítulo 6, no versículo 9. A Bíblia diz que Jesus ele pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou o milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Observe como foi extraordinário esse milagre. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Deus nos surpreende. Deus te surpreende. Deus, ele surpreende o seu povo. Deus surpreende cada um de nós com soluções extraordinárias. E ele também manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Quanto mais você acredita em Deus, Deus ele vai manifestar o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. E eu sei que você acredita nele, você que está nos vendo nesse vídeo no YouTube, e queremos dizer para você, se você não crê na providência de Deus, mas que você venha, através desse estudo, passar a crer na provisão de Deus, que Ele é o nosso Deus provedor, Ele é o nosso Deus que nos ajuda
Ele é o Deus de toda provisão. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para prover em tua vida, para prover na situação a qual você esteja passando. Aqui em João capítulo 6, Jesus ele traz provisão para o povo, multiplicando os pães, multiplicando os peixes, porque o Senhor Jesus ele tem todo o poder e trouxe provisão para aquele povo. A sinopse 2 diz: no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Jesus desafiou a fé dos seus discípulos. E a partir desse episódio, os discípulos passaram a aumentar mais a sua fé no Senhor Jesus e acreditando na sua provisão. Temos até aqui um auxílio bíblico teológico que é muito interessante também você fazer esta leitura. E queremos aqui ler, porque nesse auxílio bíblico teológico podemos ver aqui que é um tipo de complemento nesse tópico que diz assim: a fé submetida à prova. Este é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? O registro aqui não menciona o fato de que Jesus tivesse compaixão da multidão. Ao contrário, a sua vinda é a oportunidade para que Filipe seja posto à prova. Mas dizia isso para o experimentar, como diz o versículo 6. A observação de João, porque ele bem sabia o que havia de fazer, é típica. Em todo o seu evangelho, o evangelista fala como alguém que tem um íntimo conhecimento da mente do Senhor. É muito interessante o que é falado aqui nesse auxílio bíblico teológico. Pois bem, vamos agora ao terceiro tópico, que é o último tópico dessa lição, que diz: Jesus, o pão que desceu do céu. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Primeiro, qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado, buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versículo 22 e versículo 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Como é que foi interessante a mensagem que Jesus transmitiu? Em João capítulo 6, versículo 26. E disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O Senhor, ele compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Então Jesus entendeu isso, que aquela multidão, aquele povo, eles queriam um líder que viesse apenas satisfazer as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. Jesus, ele era o próprio pão que desceu do céu. Como diz João capítulo 6, no versículo 32 e versículo 33. Vamos fazer essa leitura. João capítulo 6, versículo 32 e 33, que diz assim: nossos pais comeram maná
no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aí o versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O povo não percebia que a multiplicação do verdadeiro pão da vida, o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Como diz João capítulo 6 e versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, Jesus dizendo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então Jesus, ele é propriamente o pão da vida. Jesus é propriamente o pão que nos alimenta, que pode alimentar o ser humano. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como diz aqui, nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Então Jesus, ele nos alimenta com a sua palavra. E ele é propriamente a palavra que nos alimenta de uma forma espiritual para a glória de Deus Pai. O segundo ponto diz: o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Por muitas vezes, Jesus usou esse termo, eu sou. Há pelo menos 7 confirmações, há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, Jesus ele diz: eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e versículo 51. Segundo, Jesus também disse: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12, João capítulo 9, versículo 5. Terceiro, Jesus também disse: eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10, versículos 7 e 9. Quarto, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 e 14. Quinto, Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida, em João capítulo 11, versículo 25. Sexto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, versículo 6. E por último, sétimo, Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira, em João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na pregnação de Israel, no deserto, sobre a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Em João capítulo 6, versículos 50 ao 51. Vamos ler esses 2 versículos. João capítulo 6, versículo 50 ao 51. Observe que Jesus diz, você pode acompanhar aí na sua Bíblia: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der
é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, observamos aqui que o próprio Cristo, nosso Senhor, ele afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Vamos agora ao terceiro ponto, que diz o que é o comer o pão. Vamos entender esse comentário. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Observe aí que é uma mudança nas palavras de Jesus. Vamos entender. Aqui no comentário, o comentarista já explica, que diz assim: mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, observamos o que é mencionado nesse comentário, que o Senhor Jesus, ele propriamente morreu na cruz por nós, ofereceu a sua vida em prol dos pecadores, e podemos ver que aqueles que creem no Evangelho de Jesus, aqueles que creem que o Senhor Jesus, ele propriamente se entregou por nós, e passamos a crer que realmente ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós, quando participamos da ceia do Senhor, de uma forma simbólica, nós comemos deste pão, porque o próprio apóstolo Paulo foi falado aqui. Paulo menciona, explicando a questão da ceia, Paulo menciona a instituição da ceia, o ensinamento da ceia que foi feito por Jesus. Aí Paulo diz assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando participamos da ceia do Senhor, nós temos a certeza que nós estamos comendo desse pão, que propriamente é o simbolismo do corpo de Cristo, que foi colocado lá na cruz do Calvário para morrer por nós, para morrer pela humanidade. Então Cristo, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Vamos aqui para a sinopse 3, que diz: no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Então Jesus, ele é o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Para encerrar, vamos ler a conclusão, que diz: nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Como acabamos de frisar, Jesus, ele é o pão da vida e ele se ofereceu por nós lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós para nos dar vida eterna. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Nós temos que sempre buscar a palavra de Deus. Nós temos que buscar o ensinamento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque ela satisfaz a nossa fome espiritual. Nós cremos que Deus nos abençoa materialmente, mas nós também cremos que Deus nos abençoa espiritualmente.
através da sua palavra. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material. Não podemos nos limitar, como eu falei, como nós comentamos, não devemos nos limitarmos apenas ao alimento espiritual, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que é a palavra de Deus, que proporciona vida em abundância eternamente. Então nós cremos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, que nós temos que a cada momento nos alimentar desse alimento celestial, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida. Jesus, ele é propriamente o pão da vida que nos alimenta. E que possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.